Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Um novo dia, uma nova aula, todos os dias a vida recomeça. E por falar nisso, você já parou alguma vez para se perguntar como é que foi que tudo começou? Não, eu quero dizer bem no começo, quando ainda não havia vida. Esse é um dos temas da nossa teleaula de hoje, a origem da vida. Chegou cedo hoje, professor. Oi, Maria. Vou ter que abrir a lanchonete, porque o Alberto pegou uma gripe. E pelo jeito você também tá com uma cara péssima, né? Nem me fala, viu? Eu tô enjoada. Acho que foi alguma coisa que eu comi ontem. Só vim hoje mesmo, porque essa lanchonete tá fechada desde antes do fim de semana. Esse é outro tema da nossa teleaula. O que acontece quando o corpo não aceita alguma coisa que a gente come. Você vai ver por que a gente tem intoxicação, o que acontece quando os alimentos se estragam, como a vida começou no planeta Terra e o que torna o nosso planeta único e especial no universo que conhecemos. A nossa teleaula começa aqui, pelo começo. Nossa, mas tá escuro, hein? Ui, que cheiro horrível. Ai, me desculpa, Aline, eu vou correr pro banheiro porque eu acho que eu vou vomitar. Nossa, esse cheiro aqui tá horrível mesmo, viu? Eu acho que eu já sei o que aconteceu. Deve ter faltado a força, o disjuntor desligou, a geladeira descongelou e... Ai, não falei? Tudo que tava aqui foi pro beleléu. Bom, acho melhor começar a dar um jeito nisso antes que as moscas comecem a fazer a festa, né? Ai, meu Deus, mais comida estragada. Estragou todo o estoque. Estragou tudo. Eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa. Saber o prazo de validade dos alimentos é um direito do consumidor. Por isso, todo produto precisa vir com a indicação da melhor data para consumo bem visível na embalagem. Hoje é dia 20, né? Esse suco de laranja é válido até o dia 25. Esse salame fatiado até o dia 23. E esse pão pode ser consumido em 2 dias. Bom, então eu posso fazer o meu lanche sem medo de intoxicação. Você já teve alguma intoxicação? Bom, se já teve, mesmo uma bem leve, deve se lembrar dos sintomas. Começou assim com uma azia. Daí me deu umas ânsias. Depois me deu uma tontura. Daí me deu diarreia e eu passei a noite inteira indo do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto. Você teve febre? Então sua intoxicação não foi das piores. Ai, Lineu, mas o que eu fiz pra ficar assim? Bom, vamos reconstituir sua intoxicação pra saber. Eu fui a um bar com os amigos. E lá, assim, já tarde da noite, eu pedi uma porção de iscas de peixe. Bem caprichada, hein? Demorou pra te embora, né? Bem que senti um gosto estranho no peixe. É uma repulsa natural do corpo por alimentos estragados. Mas a fome era grande e o tempero estava forte. Aí, Maria, você ignorou o alarme que seu corpo deu e comeu o peixe, que estava começando a se estragar e já continha substâncias tóxicas num grau que o organismo não aceita naturalmente. Resultado, as tais substâncias tóxicas se acumularam no seu corpo e o corpo tratou logo de se defender, eliminando as substâncias tóxicas através de diarreia e vômito. Maionese estragada leva operários ao hospital. Bom, a coisa acontece mais ou menos assim. Primeiro, alguém esquece de guardar comida na geladeira ou não presta atenção no prazo de validade. Entre a comida estar boa para comer, estragada que dê para notar, passa um certo tempo. Aí o que acontece? A gente se distrai e o resultado é intoxicação. Olha, Maria, a sua intoxicação não foi das piores, não, viu? Não. E com o corpo livre das substâncias tóxicas, os sintomas foram passando, entendeu? Tá, mas como é que o meu corpo sabia que o prazo de validade tinha passado? Não, porque eu sempre como peixe, não me acontece nada. Bom, para você entender isso melhor, eu vou ter que te apresentar para os responsáveis pela sua intoxicação. Os fungos e as bactérias. Vamos aproveitar essa catástrofe que aconteceu aqui na lanchonete hoje pra gente entender melhor como é que os fungos e as bactérias são. Ó, Maria, aqui na lanchonete vocês têm 2 geladeiras, né? Uma industrial que tem gerador e uma outra doméstica, que é onde vocês guardam os alimentos que vão ser servidos no mesmo dia, né? Então olha aqui, ó, essa gelatina aqui, ó, vocês guardaram na geladeira industrial, a que contém gerador. Agora, essa outra, vocês guardaram na geladeira doméstica, a que pifou. Vamos tentar entender o que aconteceu com essa gelatina nesses dias?
A gelatina estragada tem novelos de fios brancos ou manchas felpudas verde amarronzadas fáceis de ver. Esses fios são fungos, e fungos são seres vivos. Outros alimentos como o pão ficam com manchas como estas quando se tornam impróprios para o consumo. Essas manchas aqui são chamadas de bolor. Se eu comer essa gelatina, meu corpo vai reagir e eu vou pegar uma intoxicação. Tá, mas é só o bolor que indica que uma comida tá estragada? Não, quer ver? Ó, olha essa lata aqui de molho de tomate. Tá vendo essas manchas? Então, se a gente ampliar, vai ver que elas também são seres vivos, assim como o bolor. Mancha viva? Mas como? Quer dizer que aqueles fios também são vivos? Uma mancha dessas é um aglomerado com milhões de bactérias. Uma colônia de bactérias que surgiu a partir da reprodução da primeira que se instalou no molho. E o bolor que aparece no pão são os fungos. Os fungos e as bactérias, assim como todo ser vivo, precisam de alimento para crescer e se reproduzir. Eles retiram as substâncias que precisam justamente da nossa comida. Por que esses fungos e bactérias fazem mal pra gente? Ah, porque durante a vida deles, eles liberam substâncias tóxicas para nós. Então, Maria, você não comeu só o peixe. Além do peixe, você comeu também um montão de seres vivos que você nem desconfiava que estivessem lá. Ai, para, Lineu, que eu já tô enjoada de novo, hein? Escuta, mas eu tô com umas dúvidas ainda. De onde vêm esses fungos e bactérias? Não, porque se eles apareceram na gelatina e no pão velho, eles têm que vir de algum lugar. Mas de onde? Bem, de onde vêm os fungos e as bactérias? Para responder essa pergunta, nós vamos precisar de um instrumento, o microscópio. O microscópio possibilitou a descoberta de que existem seres vivos muito pequenos e por toda parte, os micro-organismos. Com a ajuda de um microscópio como este, um cientista descobriu no século XVII que havia bactérias até na saliva entre os dentes. Os microscópios mais modernos foram aumentando o conhecimento sobre os micro-organismos e provam que eles estão mesmo por toda a parte. Já que as bactérias estão por toda a parte e até na nossa comida, o que acontece nos alimentos estragados? Bom, é que neles a quantidade de bactérias é muito maior, tanto que dá até para ver a olho nu. Uma bactéria só é microscópica, tão pequena que só dá para ver com o microscópio. Nos alimentos estragados, elas estão em grande quantidade e muito próximas umas das outras. Assim, a gente pode ver sem precisar de microscópio os milhões de bactérias que se juntam para formar uma mancha como a do molho de tomate. Já pensou, Maria? Milhões e milhões de bactérias só numa mancha como essa? Impressionante! E o bolor desse pão aqui também tá vivo? Os fungos também são seres vivos e possuem sementes microscópicas, tão pequenas e leves que ficam no ar e são levadas pelo vento. Se caírem sobre um alimento, essas sementes originam novos fios de fungos. Os fios crescem, se multiplicam e acabam formando as manchas de bolor que a gente vê no pão. Entendeu, Maria? Os fungos e as bactérias não surgem assim do nada. Quer dizer, os primeiros que a gente não conseguia ver, mas que já estavam aí no pão, originaram filhos, que tiveram netos, que tiveram bisnetos e assim sucessivamente. Depois de um tempo, tomaram conta do pão todo, o pão se estragou e a gente não pode mais comer. Ai, Lineu, eu acho que eu entendi. O ar tá cheio de bacterinhas e funguinhos microscópicos que a gente não vê. Isso. Quando um alimento passa do prazo de validade, é porque esses fungos e bactérias se reproduziram. Isso. Né? Daí o alimento fica impróprio para o consumo, como vem escrito nos rótulos. Só que a minha pergunta é o seguinte: de onde veio o primeiro fungo e a primeira bactéria? Entendeu? O avô do avô do avô dessas manchas de comida. Bom, mas aí você tá querendo saber então a origem da vida, né? Mas o que os fungos e bactérias têm a ver com a origem da vida? O que tudo que você aprendeu até agora sobre fungos e bactérias tem a ver com a origem da vida? Nos estudos feitos pelos cientistas, as evidências indicam que os primeiros seres vivos eram microscópicos e muito parecidos com as bactérias. Esses primeiros seres vivos surgiram no nosso planeta há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos. Mas a gente sabe também que todo ser vivo só pode se originar a partir de um outro ser vivo já existente. Como uma criança se origina dos pais, que se originaram dos avós e assim por diante. E aí vem a pergunta: como e de onde surgiu o primeiro ser vivo de todos no planeta Terra? Atualmente existe um consenso de que os primeiros seres vivos surgiram no mar e que eles se originaram de substâncias químicas não vivas que existiam aqui há 3 bilhões e meio de anos. Vamos ver como é que era a Terra naquele tempo.
Há 3,5 bilhões de anos, os vulcões estavam em plena atividade pelo planeta. Os continentes tinham acabado de se formar. Havia muitas tempestades elétricas. A atmosfera não era como a de hoje. Nessa atmosfera cheia de gases tóxicos, praticamente sem oxigênio e muito gás carbônico, substâncias químicas não vivas se organizaram nos oceanos e formaram os primeiros seres vivos. Ah, vá. Você tá querendo dizer que o bolor, a gente, veio tudo do mar? É. Sei. Só compra essa ideia se você me vender direitinho. Não, Maria, essa é uma ideia aceita pelos cientistas, né? Os seres vivos se originaram no mar a partir de substâncias químicas. Agora, como isso aconteceu, realmente não se sabe ainda. E eu pensava que cientista soubesse de tudo. Não, eu disse que não se sabe direito ainda, né? Como é que os primeiros seres vivos apareceram. Agora, o que se sabe é que 1 bilhão de anos depois que esses pequenos seres microscópicos apareceram, aconteceu uma mudança enorme no planeta. E que mudança foi essa? A Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. A vida surgiu há 3,5 bilhões de anos. E há 2,5 bilhões de anos, a quantidade de oxigênio da atmosfera começou a aumentar, ao mesmo tempo que a quantidade de gás carbônico começou a diminuir. Os primeiros seres vivos eram algas que viviam nos mares. Absorviam o gás carbônico e liberavam oxigênio. Isso deu aos cientistas uma ideia. Como cada alga liberava um pouco de oxigênio e se reproduzia, depois de um longo tempo, a população de algas nos oceanos aumentou muito. Como consequência, mais oxigênio foi liberado e mais gás carbônico consumido. O que você pode concluir disso? Aquilo que você falou antes, que a atmosfera mudou, que ficou com muito mais oxigênio do que gás carbônico. Isso, Maria. E essa atmosfera nenhum outro planeta tem, só a Terra. E por isso, a Terra tem uma outra coisa que não existe em nenhum outro planeta. Será que dá pra você descobrir o que é? Ih, eu tô chegando lá, Lineu. Mas eu preciso pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Voltando atrás, os seres vivos se originaram no mar. 1 bilhão de anos depois, o oxigênio da atmosfera começou a aumentar e o gás carbônico a diminuir. Isso aconteceu porque os primeiros seres vivos absorviam gás carbônico e liberavam oxigênio. Isso criou uma atmosfera que nenhum outro planeta tem, só a Terra. E também, só na Terra existe Vida, é isso. Só na Terra existem seres vivos. Só na Terra a atmosfera tem muito oxigênio e pouco gás carbônico. E estes seres vivos é que modificaram a atmosfera. É isso, Lineu? É isso aí, Maria. Esse planeta onde vivemos é único entre todos os que a gente conhece no universo. Ele possui vida, que os seres vivos determinam e modificam a atmosfera. Você já pensou nisso? Foi preciso bilhões de anos para a Terra ficar assim e para nós, seres vivos, descobrirmos a nossa origem. Bom, vamos verificar isso na revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os responsáveis pela deterioração dos alimentos são seres vivos chamados fungos e bactérias. As primeiras formas de vida que surgiram no planeta eram microscópicas, como os fungos e bactérias, e surgiram nos oceanos. As primeiras formas de vida modificaram o planeta, especialmente a atmosfera. O fenômeno da vida, até onde se sabe, só ocorre na Terra e dá a ela uma atmosfera rica em oxigênio. Por isso, a Terra pode ser definida como um planeta vivo. Para conservar os alimentos, é importante observar a data de validade e a limpeza. Assim a gente impede que as bactérias e os fungos se multipliquem e nos causem intoxicação. E se você quiser saber mais sobre como funcionam as coisas na Terra, não perca a nossa próxima teleaula de ciências.